Bom dia, paz e bem, um encontro semanal, terças-feiras às 6 da manhã, mais uma semana que nos encontramos. Essa semana, quero compartilhar com vocês a minha tristeza pelo assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe do Japão, de uma morte tão inesperada, e também associado com o fato de que foi uma vingança de um filho, que a mãe fez uma doação, que doou tudo que ela tinha para uma religião que eu não sei qual é, não é a religião do Zen budismo, é uma outra lá, mas enfim, a reflexão que fica aí é que acontecem tantas coisas, as pessoas são tão frágeis e a linha que separa a sanidade da loucura às vezes é muito tênue, é muito um mundo muito disparador, de transtornos mentais, e essa pessoa que cometeu essa loucura, estamos presenciando com cada vez mais frequência, os assassinatos que acontecem nos Estados Unidos, aquelas, de repente vem uma pessoa completamente transtornada, cheia de ódio, e o ódio que ela tem da vida ela descarrega, cometendo assassinatos de pessoas inocentes, às vezes crianças, professores nas escolas, Aqui no Brasil, esse clima de ódio, estimulado, por um momento, assim, por um governo, que é muito reacionário e violento, a gente também está vendo atos de violência, como agora, essa pessoa que morreu no sábado, Então, assim, é um momento onde eu fico bem abalada, bem triste, fico me perguntando e questionando o lugar das religiões. Aqui no Brasil, a Constituição prega o Estado laico, mas como explicar que temos uma bancada evangélica que tem tanto poder, que foi agora responsável, que tem os seus tentáculos no Ministério da Educação, coisa que temos tanta urgência no nosso país de oferecer educação de qualidade para que o povo possa compreender e realizar esse direito de cidadania, de inclusão. E se isso não acontece, é cada vez mais comum barbárie. É como assim, quando a gente... essa semana eu estava caminhando e fazendo algumas reflexões. Se a gente pega cachorro, vai criar o cachorro, ele fica dócil, fica domesticado. Mas se a gente trata mal o cachorro, não educa o cachorro, junta ele com outros cachorros, eles ficam uma matilha violenta e agressiva, porque invoca neles a parte mais selvagem, e que vai lutar pela sobrevivência, o instinto vai falar mais alto. E somos animais também, animais racionais. A gente tem a capacidade de compreensão, de aprender, e que somos seres gregários. Só chegamos até onde chegamos porque necessitamos de grupos. Mas esses grupos devem ter regras, porque senão se transformam em hordas. E o que se vê hoje no país são ideologias, narrativas de ideologias que estão sendo disputadas. Uns falam assim em polarização, mas não é nenhuma polarização. Se tem uma polarização que está acontecendo, é a perda da democracia. Essa sim está tingida
e enfraquecida. Seria a democracia versus os retrocessos civilizatórios, uma selvageria. E aonde isso está em ascensão, isso está escalando, e até onde isso vai continuar. Cabe às instituições se assumir, né, e realmente fazer aquilo que lhes compete. Porque senão fica assim. Sabe aquele hospital, teve uma época que o Hospital São Pedro era assim, eu não sei como é que está hoje, é um manicômio, né? Que a pessoa com um transtorno mental, ou estava muito deprimido, estava num surto, né? Se fosse para lá daí mesmo, não ia sair de lá, ia ficar louco para sempre. Ou seja, a própria instituição que tem a função de gerar essa cura, ela que adoece. Ela é responsável pela doença. A doença se institucionaliza, né? E isso vale para todas as instâncias. Mas enfim, eu acho que para compartilhar com vocês aqui o meu desencanto com as religiões em geral, né? Porque o que a gente está vendo são retrocessos civilizatórios, apesar de tanto discurso. E os discursos sempre são tão bonitos, né? Os próprios preceitos, se fala em não matar, não roubar, ser solidário, ter compaixão, né? Mas na prática, como é difícil de ver isso realizado, como é difícil realizar isso. E então, às vezes eu penso assim, mas então eu sou uma religiosa, por que eu sou uma religiosa? O que eu tenho feito para colaborar? E não ficar repetindo os ensinamentos feito um papagaio, como se diz, né? E qual realmente a minha capacidade de cooperação nesse cenário todo, né? Aí, né, eu me sinto muito pequenininha, me recolho a minha insignificância e eu tenho que cuidar, porque também não é por aí, né? Mas é mais ou menos assim, quando eu tô assim, eu procuro, acho que o caminho mais assim que eu encontro algum refúgio então eu vou tomar a religião agora nesse momento só para uso pessoal. Aí eu vejo, mas eu tenho compromisso de falar toda semana 15 minutinhos ali pro canal Paz e Bem. Eu também não quero deixar eles na mão, né? Não quero, a gente vai se vinculando, a gente tem esse espaço aqui, né? E aí, mas o que eu vou falar se eu não tenho o que contribuir? Né? Então, assim, quando eu estiver assim, eu vou compartilhar com vocês textos que foram escritos por uma grande monja japonesa. Ela é a mestra da minha mestra, ela é a mestra da monja Koen. Ela está com 90 e poucos anos, né? E em 2019 eu tive a grande fortuna de conhecê-la pessoalmente, bater uma foto com ela, porque ela é minha avó, né? E ela é a primeira monja na história do budismo, né, no Japão, a ser uma professora, que depois do abade, né, vem essa categoria de professores, e ela é a primeira monja mulher que está ocupando esse cargo, essa função de dar aula no mosteiro sede, num dos mosteiros, são 2 mosteiros sede, Heiheiji e Sojiji, e ela no Sojiji, que fica em Tóquio, dá aula para os monges homens. Sim, porque no Japão tem os mosteiros femininos e os mosteiros masculinos. E até então, nenhuma professora, né, nenhuma monja havia sido ocupada essa função de dar aula para monges. Quando as primeiras comunidades há 2.600 anos atrás foram formadas na Índia, onde o abade era Shakyamuni Buda, o Buda histórico, né? Um tempo depois ainda, na vida do Buda, depois de alguma resistência, ele começou a ordenar mulheres.
E a primeira monja histórica que foi ordenada foi Mahaprajapati, a mãe, a rainha Gotami, a mãe do Shakyamuni Buda, depois que ela ficou viúva. O rei morreu e as mulheres, né, depois que não tinha mais o marido, o compromisso de cuidar de casa, e, né, elas ficavam meio assim, tá, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né? E ela foi a primeira monja histórica, né, foi a primeira mulher a ser ordenada, depois de muito pedir, de muito ir atrás de Shakyamuni Buda, né? Porque para ele também era uma cultura patriarcal, aquilo era totalmente impensável e inusitado para ele, e ele já sabia que ele tinha impactado muita sociedade da Índia na fundação da primeira sanga monástica, que eram milhares de monges, isto é, milhares de jovens estavam saindo de suas casas, abandonando os seus casamentos, as suas vidas mundanas para se juntar a Buda. Tinha encontros que tinha 3.000 monges, isso era muita gente na época. E aí já havia uma aceitação, porque era tão forte e legítimo o movimento, né? Mas também havia algumas decepções. Muitas famílias ficavam muito tristes, né? Que o seu filho não ia casar, não ia ter filhos, não ia assumir os negócios da família, e a grande maioria desses jovens era de famílias abastadas, né? E aí queriam também agora tirar as mulheres. Aí o próprio Shakyamuni Buda deu uma recuada, né? Porque o senso comum era que as mulheres não tinham essa capacidade, né? Até que ela insistiu tanto, até que o Ananda, o secretário pessoal de Shakyamuni Buda, que era também primo dele, bem mais novo, né, meio que foi argumentando até que o Buda cedeu, né? Aí iniciou a primeira sanga feminina, a linhagem das monjas. E essa abadesa, Shundo Aomaroshi, faz parte dessa grande linhagem feminina, né? Então, eu vou ler um texto, quando ela diz assim: quero me tornar uma pessoa bonita. O nome do livro é Para uma Pessoa Bonita. Ele foi traduzido pela monja Cohen. Todos os dias e em todos os momentos, as pessoas caminham sem se dar conta de que revelam no rosto e no corpo tudo aquilo que já viveram. Esse desnudamento pode ser embaraçoso e até mesmo assustador. Desde nosso nascimento, tudo o que pensamos e falamos, todas as nossas ações e intenções, tudo isso molda nosso corpo, nossa mente, nosso ser. Basta um simples olhar e toda a nossa caminhada, etapa por etapa, nitidamente se revela para aqueles que sabem ler e ver. O que ela está falando aqui é de karma, né? Que todas as nossas ações, o karma, nossas ações, né, geram reação, né? É inevitável, é como se fosse uma lei da física. Tudo que a gente faz com o nosso corpo, tudo que a gente pensa com a nossa mente e tudo que a gente fala vai gerar um impacto no ambiente. E esse impacto pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro, nem positivo nem negativo. E isso vai moldando o nosso ser, né? E isso coletivamente vai moldando o mundo. Agora eu vou voltar um pouquinho, né? Eu iniciei, né, essa prosa hoje muito pessimista, porque a gente fica exposto a tanta coisa negativa que está acontecendo, né, no nosso torrãozinho de terra, no nosso planeta, que é tão pequenininho se a gente imaginar o cosmos. E a urgência de a gente se entender melhor, né, para preservar tanto a vida na Terra, e preservando a vida na Terra, preservamos a nós mesmos.
Esse vídeo a gente vai terminando por aqui e eu vou fazer uma sequência de vídeos abordando esse assunto. Até semana que vem.